Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando hoje mais uma aula e a aula de hoje ela vai estar dedicada às demonstrações financeiras auxiliares. Cada uma delas tem uma mensagem, todas elas são importantes, porque nós já comentamos que as duas principais demonstrações financeiras nós vimos nas aulas anteriores. E essas ajudam a interpretar melhor o desempenho da empresa, também são todas baseadas em informações financeiras, mas cada uma tem uma mensagem, e alguma delas, inclusive, para um determinado perfil de usuário. Então, hoje a nossa aula está dedicada às demonstrações financeiras, que a gente batizou aqui de complementares. Então, seguindo o nosso conteúdo programático, nós estamos aqui no tópico de gestão contábil, estamos trabalhando detalhadamente esse fluxo do processo contábil que capta as transações, formaliza e gera os relatórios internos e externos. Estamos aqui falando mais dos relatórios externos nessas últimas aulas. Resoluções definem quais são as demonstrações, temos a Lei 6.404, complementada pela Lei 11.638, então somos obrigados a ter esse entendimento legal. Hoje vamos ver a demonstração de resultado que se refere às mutações do patrimônio líquido. Como vimos, o patrimônio líquido expressa o verdadeiro valor das empresas, das organizações. Então, é uma demonstração que tem uma determinada finalidade de explicitar, evidenciar os números financeiros do patrimônio líquido, portanto, a riqueza que pertence aos acionistas, aos investidores, aos sócios ou donos das empresas. Então, a demonstração do patrimônio líquido, conhecido também pela sigla DMPL, é uma demonstração obrigatória para as empresas de capital aberto. As pequenas, médias empresas que não são, ou até as grandes empresas que não são de capital aberto, não têm a obrigação de fazer essa demonstração. Inclusive, ela é regulada pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, porque é a entidade, é a comissão que regula as empresas de capital aberto e, portanto, também tem poder de prescrever, a partir da lei, quais são os detalhes que a demonstração tem que ter. Então, por isso, ela possui uma relevância como demonstração, porque o patrimônio líquido vai expressar sempre a origem dos recursos, que a empresa capta, seja por capital próprio ou por retenção de lucros, que basicamente pertence aos acionistas, aos sócios, e isso é retido ou é destinado a investimentos naquela coluna que a gente expressou como ativo. Então, o patrimônio líquido é uma fonte importantíssima de origem de recursos para o investimento, a aplicação nos ativos. Basicamente, esse é um formato geral e vocês poderão verificar em detalhes essa demonstração em qualquer prestação de conta e demonstrações de uma empresa de capital aberto, que normalmente é publicado, tem períodos explícitos de 3 em 3 meses e depois a demonstração anual. Mas, basicamente, todas elas têm esse formato. Colunas que expressam o capital social, ou seja, o capital próprio, as reservas, tanto de capital como de lucro, que a entidade ou a empresa resolveu fazer, e a explicitação de lucros ou prejuízos acumulados ao longo dos exercícios. E o total. Então, basicamente, são 3 grupos de contas que são detalhados os valores que se movimentam no patrimônio líquido a partir de um período. Então, ela tem sempre um saldo inicial, que é a última apuração, o que aconteceu no período, e no último dia do período em registro, nós temos o saldo que vai ser o saldo final, que vai ser o saldo inicial do período seguinte. Então, basicamente, esse é um formato geral, mas cada empresa vai detalhar isso da maneira que as suas operações assim exigirem, ou as decisões que a empresa tomou com o patrimônio líquido. Aqui um fluxo, para que mostre mais ou menos como a gente tem a formação
do patrimônio líquido, né? Então, a demonstração de resultado de exercício apura o lucro líquido, que vai ser registrado lá no patrimônio líquido, né? Capital de terceiros entra aqui no passivo também, né? E o que for destinado do patrimônio líquido, na forma de distribuição de lucro, é denominado dividendo e é encaminhado aos investidores. Então, é só uma forma de explicitar, né, como se apura o lucro, como ele é transferido e como ele é retido ou distribuído. Uma outra demonstração complementar e basicamente ligado às empresas de capital aberto é a demonstração dos fluxos de caixa, também conhecido pela sigla DFC. Então, é uma demonstração que tende a evidenciar, expressar as alterações ocorridas sempre no intervalo de tempo. Então, qualquer demonstração financeira tem que estar delimitada por um intervalo de tempo, no saldo de caixas ou equivalente de caixas, de acordo com o prescrito na legislação, particularmente a Lei 6.404 e a Lei 11.638. Então, qual é o objetivo dessa demonstração? Fornecer informações relevantes sobre o fluxo de recebimentos e pagamentos, ou seja, é uma demonstração voltada para aquele fluxo financeiro, né? O receber e o pagar, como se fosse o dia a dia, mas ele é estruturado, né, nas dimensões operacionais. Então, o que eu recebo e pago, fundamentado nas minhas operações, ou seja, na razão de existir da minha organização. Atividades de investimento. O que eu estou fazendo com essa movimentação financeira quando eu estou falando em investir, né? Investir nas atividades operacionais, nas estratégias e tudo aquilo que melhora o desempenho da nossa empresa. E atividades de financiamento. Então, como que eu capto recursos e utilizo esses recursos ou como eu financio as minhas atividades operacionais. Então, são considerados como caixa os recursos disponíveis no caixa propriamente dito ou em conta correntes, ou seja, o que efetivamente já é uma expressão monetária tipo papel moeda, dinheiro mesmo, e as aplicações financeiras de curto prazo, que ficam retidas ou podem ser utilizadas com algumas características de aplicação de curto prazo. Então, isso é definido como recurso que deve ser demonstrado aqui nessa demonstração dos fluxos de caixa. A estrutura geral, ou digamos assim, uma estrutura genérica, tem essa característica. Como eu falei da demonstração de mutações do patrimônio líquido, ela tem especificidades de empresa para empresa. Mas observem que os três grandes grupos estão aqui definidos claramente, e esses detalhes das linhas em cada um dos três grandes grupos podem ser particularizados de acordo com a especificidade de uma empresa, ou as características de tomada de decisão e o registro que ela tem que fazer por essa decisão. Essa é uma demonstração mais recente na vida das empresas brasileiras. Ela basicamente foi oficializada com a lei agora de dezembro de 2007, mas estava previsto, mas não de uma forma obrigatória. A demonstração do valor adicionado, para mim, ou DVA, é uma das demonstrações de ordem social, de ordem, digamos assim, de explicitar por números financeiros o desempenho, a importância de uma empresa. Eu acho da maior relevância. Ela está inspirada no conceito do balanço social, que foi muito forte no final do século XX na Europa e prevalece isso até hoje. Mas aqui no Brasil o balanço social não foi devidamente implantado, mas inspirado no conceito de balanço social, a demonstração do valor adicionado é muito importante e tem uma característica que mostra a importância do agente econômico, que é uma empresa, seja ela de ordem pública ou privada. Então, o que acontece com a riqueza gerada nas organizações? Então, como agente econômico, essa demonstração mostra como esse agente econômico, denominado organização empresarial ou qualquer tipo de organização que tem os seus registros financeiros, o que está acontecendo com o seu desempenho.
Então, ela está devidamente regulamentada pela 11.638, pela 6.404, aqui estão todos os artigos, né, que evidenciam a importância, né, e que o objeto é a apuração da riqueza e o que foi feito com a riqueza gerada numa organização, num agente econômico. Então, a estrutura genérica de uma demonstração do valor adicionado é essa que nós estamos apresentando aqui. E vocês poderão observar, inclusive nós teremos daqui a pouco um exemplo, em que eu captei informação de uma importante empresa e vocês vão perceber a importância dessa nomenclatura aqui exposta, né? Então, tudo começa com a apuração das receitas, né, líquidas, né, operacional e financeira, ou seja, às vezes as empresas faturam, mas elas não conseguem efetivar o faturamento por alguma situação de, digamos assim, de ocorrência, de devolução ou de quebra no transporte, alguma coisa que faz com que a receita bruta se diminua e aí a gente parte para o conceito de receita líquida, ou seja, aquilo que efetivamente ficou retido nas transações da empresa. Aí, para ter essa receita, a gente gastou insumos adquiridos de terceiros. Alguma coisa a gente comprou e precisou para conseguir essa receita. Bom, a diferença entre do que eu recebi daquilo que eu comprei de terceiros é o valor adicionado bruto, ou seja, eu comprei algo básico, agreguei serviços ou outras situações e vendi por um valor maior. Então, eu adicionei. Então, quando eu tiro os insumos adquiridos, eu tenho o que eu adicionei. Aí nós temos a utilização da infraestrutura e ela vai ser depreciada, amortizada, porque ela contribuiu para que eu obtivesse a receita. Muito bem, tirando essa depreciação, amortização e exaustão, eu tenho o valor adicionado líquido, ou seja, aquilo que efetivamente eu paguei os insumos, recuperei a depreciação dos bens utilizados, o que efetivamente a gente produziu de riqueza. Eu posso ter também transferência de valor adicionado de outras origens. Por exemplo, se eu tenho uma outra empresa e eu apuro o resultado da demonstração do valor adicionado consolidado numa única empresa. Isso pode acontecer, mas não digamos, a regra da maioria. Mas a empresa de capital aberto, normalmente, ela possui coligadas ou outras empresas e ela costuma consolidar. Portanto, na linha 7, nós temos o valor adicionado total a distribuir, ou seja, a riqueza que foi gerada pelas atividades, pela razão de existir desta organização. Muito bem. Aí, a partir da linha 8, nós temos a distribuição. Então, apuro a riqueza gerada e vou para agora demonstração que destinação eu dei para essa riqueza. Então, parte desse valor gerado, dessa riqueza, eu vou destinar aos empregados, ao pessoal que contribuiu para as operações da empresa e, consequentemente, para a obtenção da receita. Parte, nós vamos explicitar a parte que vai para o governo, ou seja, os impostos, taxas e contribuições que eu sou obrigado a pagar pelas operações que geraram ou que possibilitaram ter essa receita. Parte desse valor, dessa riqueza, vai ser destinada a capitais de terceiros. Então, eu fui lá, fiz negociações, paguei a prazo, fiz empréstimos, tem a questão do custo do dinheiro no tempo, que nós já vimos em aulas anteriores, que tem que ser remunerado. A mesma coisa se refere a capital próprio. Então, o investidor, o sócio, o acionista, ele tem que ser remunerado pelo seu capital disponibilizado para obtenção dessas receitas, para a existência da organização. E, por último, essa riqueza gerada, eu posso tomar a decisão de reter parte dessa riqueza para que continue financiando as atividades da empresa e, consequentemente, se ela gera condições de reinvestimento, ela diminui a dependência dela de capital próprio e diminui a dependência de capital de terceiros. Portanto, ela tem menos encargos financeiros em períodos seguintes.
O fato é que o total dessa linha 8 tem que ser igual ao total da linha 7. Vamos ver um exemplo, então? Isso aqui são números reais, eles foram publicados em 31/3/2017. É um relatório trimestral de uma importante empresa de capital aberto, do setor de papel e celulose, e aqui a gente tem uma evidenciação dos números que ocorreram em 3 meses nessa empresa. Então, observem a primeira linha, receita líquida, o montante gerado, o quanto ela pagou para terceiros dos insumos para gerar essa receita, qual é o valor adicionado bruto, o que ela depreciou, amortizou, o valor adicionado líquido gerado por essas operações, o valor adicionado que ela recebeu por transferência, né? Então, ela tem outras empresas, outros coligados, então o valor total adicionado que ela criou e que ela pretende distribuir é esse número aqui, 886.234. Muito bem, então até agora, ou seja, como ela não terminou o ciclo de exercício de 12 meses, isso aqui é um ciclo de 3 meses de avaliação de desempenho, né? Então nós não podemos dizer que é a decisão definitiva dela e a situação definitiva também, porque estamos apenas a 3 meses do exercício social, fiscal, de 12 meses. Então ela vai encerrar definitivamente essa demonstração em 31/12/2007, ou seja, no final deste ano. Então veja bem, neste momento desta riqueza gerada, ela já informa que dessa riqueza, 250.279 foram destinados a pagamento de pessoal. Na parte de impostos, ela pagou já 196.430. Remuneração de capital de terceiros, ela pagou 28.930. Remuneração de capital próprio, por enquanto ela fez uma remuneração só de 18.308, quer dizer, é muito pouco perto de outros valores. Mas uma grande parcela da riqueza gerada ainda está retido como lucro, ou seja, ela gerou essa riqueza e nos 3 primeiros meses, mas esse valor continua presente nas atividades, nas operações, no dia a dia da empresa. Ou seja, é só para exemplificar, não é para a gente questionar se ela fez certo ou não as coisas, mas aqui já dá uma noção o quanto é proporcional em relação a uma riqueza gerada a destinação do que foi dado a esse valor gerado, né? Então, em forma bem simplista, quase metade da riqueza gerada ainda está sem uma destinação definitiva, nem para investimento, nem para a remuneração do capital próprio, né? Mas já tem indicações o quanto ela consome de recursos na distribuição da riqueza a seus empregados ou funcionários, né? Então, essa é uma forma de interpretar, né? Vejam o peso específico que tem a questão dos impostos quando a gente observa a riqueza gerada com o montante pago. Em alguns setores da economia, essa linha chega a ser maior, às vezes, que o que a empresa gasta com pessoal e até com a questão da remuneração do capital, né? O governo, os 3 governos, né, nas 3 esferas, às vezes é o que maior recebe, a maior fatia dessa riqueza gerada acaba sendo na forma de impostos, pela situação de sistema tributário que nós temos no nosso país, né? Não é incomum alguns setores terem como o maior absorvedor da riqueza gerada o montante dos impostos. Então, cada setor tem uma característica, mas o importante é que essa demonstração, por esse exemplo numérico aqui, ela reflete uma realidade muito difícil de ser questionada, porque os números estão aí para demonstrar o que se faz. Então, da estrutura genérica, o exemplo, aqui concluindo já, nós temos então por que a utilização das demonstrações financeiras, elas vão possibilitar
o conhecimento da organização a partir dessas demonstrações. Então, as principais utilizações: comparar com outras empresas, comparar com períodos anteriores, calcular e comparar índices financeiros, que é um assunto do nosso conteúdo programático, que a gente vai detalhar um pouquinho mais nas próximas aulas. Formas de organização. Cada tipo de organização, do ponto de vista jurídico, tem uma demanda por demonstração. Então, a partir da organização jurídica, eu tenho as demonstrações específicas. Então, se é uma empresa individual, tem uma característica, as demonstrações. Se é uma sociedade por cotas ou sociedade limitada, é outra demanda dessa lista de demonstrações que nós vimos. Se é uma sociedade por ações ou sociedade anônima, é mais amplo, o número de demonstrações obrigatórias a lei prescreve. E agora tem o conceito de sociedades de grande porte, que são sociedades não são sociedades de capital aberto, podem ser de capital fechado e também limitado, mas tem a lei dizendo qual é a característica. Se ela tem um total de ativo maior que esse valor, é uma sociedade de grande porte. Se tem uma receita bruta maior que 300 milhões, é equiparado a uma sociedade anônima. Então, mesmo não sendo sociedade anônimas, elas estão sujeitas a uma amplitude de demonstrações, principalmente a demonstração de valor adicionado. Então, elas também são obrigadas a fazer essa demonstração. Então, formas de organização versus a gestão contábil e financeira vai ditar diferentes maneiras de composição dos dados financeiros. Então, a estrutura jurídica acaba influenciando na forma de apresentação e apuração de resultados. Muito bem, então com isso nós estamos concluindo digamos assim, o conteúdo que foi, digamos, estabelecido para demonstrações financeiras. Como sempre, deixamos recomendados algumas leituras, algum contato, além da videoaula, evidentemente, e assim vocês poderão consolidar o que fizemos de exposição aqui nessa videoaula. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.